ótima tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Neste fim de semana tivemos a rodada de abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense não jogou, vai enfrentar o Corinthians no próximo dia 23, mas a bola rolou. Tivemos vitória do Atlético Mineiro, do Botafogo, também do Atlético Paranaense, e o São Paulo também venceu o Cruzeiro por 3-2, resultado que não foi bom para a Chapecoense. Vamos conferir como foi o jogo. Pelo menos nas arquibancadas, o São Paulo é líder. Contra o Cruzeiro, o maior público do campeonato, 56 mil torcedores. Uma data especial, não faltaram emoções. Que o diga Hernanes, pai do Ezequiel, do Máximo, da Lúcia e da Angélica. Primeiro, o filho do seu José Cosme abriu o placar nessa cobrança de falta. O Cruzeiro bem que tentou estragar a homenagem. Sassá marcou 2 gols e virou para o time mineiro. Mas desta vez o São Paulo fez o dever de casa. No escanteio cobrado por Hernanes, Arboleda deixou tudo igual. E para garantir um feliz Dia dos Pais, pelo menos para os São Paulinos, quem cobrou o pênalti que deu a vitória e tirou o time da zona do rebaixamento? Ele mesmo, Hernanes, o papai mais solidário do mundo. Mas não foi um feliz Dia dos Pais para os chapecoenses daí, né? Boa tarde, Badá. Com esse resultado, claro, o Chapecoense tem um jogo a menos, ainda pode, né, sair da zona de rebaixamento, mas o Chapecoense entra na zona de rebaixamento pela primeira vez nesse ano. Chegou a fatura, né? Chegou aquela desagradável fatura que tu recebe, tu tem que pagar e tu sabe que tu está em débito. Foi o que aconteceu com a Chapecoense, a conta veio. A conta de não ter feito o dever de casa, não ter cumprido com a missão que era ganhar do Atlético Goianense e também do Bahia. Tivesse vencido essas 2 partidas, certamente não estaria nesta situação difícil em que se encontra. Então, pela vitória do São Paulo, com um pênaltizinho bem mandrake, o terceiro gol ali, na minha opinião e de muitos, não houve o pênalti, mas isso acontece. O São Paulo ganhou do Cruzeiro de virada de 3-2 e a Chapecoense está na zona de rebaixamento. É desconfortável, não é legal, não é bacana. Você vê, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a tabela de classificação ali, você vê a Chapecoense lá entre os 4 últimos, né? Mas o time está plantando, está colhendo aquilo que plantou. Não fez o dever de casa, está nessa situação difícil. Tem um jogo a menos, isso tem que ser levado em consideração, mas o fato é que vai voltar dessa excursão lá do exterior e vai ter de cara Palmeiras fora e Corinthians em casa, 2 adversários muito difíceis, né? E vai ter que pontuar se quiser sair da zona de rebaixamento. Então, infelizmente, está numa situação complicada, só que ainda temos que conviver com esta decisão da Copa Suruga amanhã para depois pensar na retomada do Campeonato Brasileiro. Então, que venha logo amanhã, 7 horas da manhã, essa decisão da Copa Suruga. Tomara que ganhe, tomara que vence, que conquiste um título, é um título internacional, tem troféu em jogo, tem premiação, embora não seja lá uma grande premiação, $200 mil para o campeão, mas é uma premiação, né? E depois aí que volte para o Brasil e aí que concentre todas as suas forças e atenções no Campeonato Brasileiro, que é a prioridade número 1. E agora nessa situação difícil de zona de rebaixamento. Ainda tem um turno inteiro para sair dali, mas vão ter que ser tomadas medidas enérgicas por parte da diretoria, departamento de futebol, comissão técnica e grupo de jogadores. Claro que também tem que ter o apoio da imprensa e da torcida, mas as ações para tirar a Chapecoense desta situação tem que partir de dentro do clube. E é isso que nós esperamos na volta depois que terminar esta excursão internacional que a Chapecoense finaliza amanhã lá no Japão. Pela abertura do retorno, o Grêmio foi ao Rio de Janeiro com o time reserva enfrentar o Botafogo e foi derrotado na partida por 1-0. O jogo era de Campeonato Brasileiro, mas os técnicos Jair Ventura e Renato Gaúcho já estavam com o pensamento nas semifinais da Copa do Brasil. Tomaram a mesma decisão. Colocaram Botafogo e Grêmio em campo com times alternativos. E o clube carioca mostrou logo que, independente de nomes, uma característica não muda: o sufoco ao adversário. O Botafogo só precisou de 6 minutos para marcar um gol. Leandrinho recebeu na área e tocou por baixo de Paulo Vitor. 1-0. Gilson tentou cruzar e quase fez mais um, mas o goleiro do Grêmio estava esperto. O Grêmio só não empatou nesse lance porque Emerson Silva salvou o chute de Batista quase em cima da linha. Depois foi Guilherme que chutou fraco e perdeu boa chance de ampliar a vantagem do Botafogo. Fernandinho cobrou falta para o Grêmio e a bola tocou no braço de Matheus Fernandes, segundo o árbitro. Pênalti marcado.
Mas no gol do Botafogo estava Gatito Fernandes. E pela 7ª vez só este ano, o goleiro paraguaio impediu a bola de entrar. Saltou no canto e defendeu a cobrança de Marcelo Oliveira. Para a vitória do Botafogo e orgulho do comandante. Tá aí, vamos ver como ficou a tabela de classificação. A distância do Grêmio para o líder Corinthians continua de 8 pontos, porque o Corinthians, como a gente já falou, não jogou nessa rodada ainda, enfrenta a Chapecoense no dia 23. Portanto, Corinthians líder 47 pontos, Grêmio vice-líder 39 pontos. Aí nós vemos o Santos, que também não jogou, 35 pontos, Palmeiras é o quarto com 33, o Sport tem 29 e olha só quem aparece fechando o G6, Atlético Paranaense, que vem de 4 vitórias, deu uma engrenada aí no Campeonato Brasileiro, estava próximo da zona de rebaixamento aí, conseguiu somar muitos pontos importantes nas últimas rodadas. Aí nós vemos o Flamengo fora da classificação para a Libertadores com 29 pontos, Botafogo tem 28, Cruzeiro 27, Atlético Mineiro e Fluminense tem 26 pontos, Fluminense que não jogou ainda nessa rodada. Aí temos em 12º Coritiba com 25, o Vasco também tem 25, a Ponte Preta 24, Bahia tem 23 e aí o São Paulo com a vitória foi para a 16ª colocação, né? Deixou a zona do rebaixamento, tem 22 pontos. A Chapecoense está aí, ó, 17ª colocada, 22 pontos. Claro, como o Badá comentou anteriormente, um jogo a menos ainda, tem que levar isso em consideração. O Avaí que venceu o Vitória fora de casa nessa rodada, 21 pontos. E aí, Vitória, 19 pontos. E o Atlético Goianiense, 15 pontos. O Atlético Goianiense que também venceu nessa rodada. E agora a gente volta a falar da Chapecoense, que está no Japão, de chegar para cá para conversar, inclusive com o Badá, né? Tá lá em Saitama, né? Vai ter o jogo amanhã, a decisão da Copa Suruga. Amanhã às 7 horas, inclusive confirmado, gente. Às 7 horas da manhã aqui pra gente, 7 horas da noite, o horário lá no Japão, né? Aí a gente vê a coletiva de apresentação da competição, a participação do técnico Vinícius e do Apodi. Alguns jogadores da Chapecoense também, o Seiras, dando autógrafo, Luiz Antônio, e a preparação da Chapecoense, que treinou ontem também, agora visando esse jogo de amanhã, uma disputa internacional, bacana, que Bolsa conseguiu o título, né? E olha o presente que ganharam, inclusive, bem bacana, essa camisa do uniforme número 2, né, da Chapecoense, tem 7 metros, né, e foi assinada aí por torcedores japoneses e entregue aí à Chapecoense. Por onde a Chapecoense vai, ela é reconhecida, né, Badá? Um momento muito bonito também, né? Sim, claro. A Chapecoense está sendo recebida com muito carinho por onde passa, né? Lá em Barcelona, em Dubai não foi diferente. Chegada no Japão, a permanência no Japão, ali em Saitama, muitos torcedores japoneses com camisas da Chapecoense indo buscar autógrafos. Então, para quem está lá nessa excursão, aí está tudo muito bonito, está tudo muito bacana, né? E naturalmente que eles têm que estar lá, não estão a passeio, estão a trabalho, né? Todos, eu creio. Né, que todos estão lá a trabalho, né, naturalmente, para defender a Chapecoense nessa que é uma competição oficial organizada pela Comebol e pela Federação Japonesa de Futebol. Tem título, vale troféu, né, é reconhecido o título pela Comebol, então é sim um título importante que a Chapecoense vai disputar amanhã lá. Então tudo isso é muito bacana, tudo muito bonito. Agora a nossa realidade é que a gente que está aqui em Chapecó é essa posição na tabela de classificação que a gente acabou de ver ali, que a coisa está cada vez apertando mais. E o São Paulo está reagindo, e eu vi ali, eu tenho comigo que são 6 clubes que vão brigar por 2 vagas para permanecer na Série A e 4 vão ser rebaixados. Eu tiro o São Paulo desse bolo aí, está melhorando, está evoluindo, acho que logo o São Paulo eu creio, né, que deve subir na tabela de classificação e aí deve descer junto àqueles 4 que já estão na zona de rebaixamento, a Ponte Preta e o Bahia. Eu acho que é desses 4, então, seriam o Atlético de Goiás, o Vitória, do seu Wagner Mancini, que perdeu em casa para o Bahia, pro Avaí no sábado por 1-0. Infelizmente temos que colocar a Chapecoense, aí tem mais o Avaí, a Ponte Preta e o Bahia. São 6 clubes. Desses 6, 2 escaparão e 4 cairão. Então, toda hora que tiver jogo do Bahia... Ontem eu dei uma secadinha na Ponte Preta. Ponte Preta jogando contra o Sport Recife, tinha uns jogos bons para ver na televisão, mas foi secar Ponte Preta, porque o Bahia tomou de 4 do Atlético, então eu digo, não, minha missão é secar Ponte Preta, que ficou no 0-0 com o Sport Recife. Então, esses aí são os adversários da Chapecoense. Agora, claro, se a Chapecoense não fizer a sua parte, como não fez aqui, contra o Atlético de Goiás e contra o Bahia, aí vai ser difícil de sair da zona de rebaixamento. Mas vamos torcer. Amanhã, 7 horas da manhã, quem sabe a Chapecoense possa conquistar este título internacional para dar uma elevada na moral, melhorar um pouco o ânimo para voltar com tudo depois no Campeonato Brasileiro, que é o que nós precisamos e esperamos.
Olha, e no sábado teve jogo do Campeonato Catarinense nas categorias Sub-15 e também Sub-17. A Chapecoense recebeu aí as equipes de Tubarão lá no CT da Água Amarela e venceu os 2 jogos. O Sub-15 da Chapecoense venceu o Tubarão por 2-0. Maurício, aos 22, marcou o primeiro. Aos 19 do segundo tempo, Pan, da entrada da área, fechou o placar. Com a vitória, a Chape chegou ao 3º lugar na tabela. E no Sub-17, gols só no segundo tempo. E foi um golaço para abrir o placar. A Buda de bicicleta e Busato, aproveitando o rebote, marcaram para a Chapecoense na vitória sobre o Tubarão. A Chape ocupa o 2º lugar no Campeonato Catarinense. E parabéns aos meninos da Chapecoense que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Catarinense. No sábado, pela Série B, o Internacional venceu o Londrina lá no Beira-Rio. Com a 4ª vitória, o time comandado por Guto Ferreira, respira aliviado na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Com casa cheia, o Inter recebeu Londrina em busca da aproximação do líder da Série B. O Internacional teve o controle do jogo. Marcou bastante, tentou, mas não teve chance de gol no primeiro tempo. O visitante estava fechado e na defensiva. Depois do intervalo, aos 3 minutos, D'Alessandro cobrou falta na área. E o zagueiro Victor Cuesta subiu mais alto que todos e mandou a bola no canto, sem chance para o goleiro. O Colorado seguiu pressionando e quase ampliou 5 minutos depois. Mas aos 23 minutos a defesa deixou essa bola passar. E na saída do goleiro do Inter, Bidia tocou para a rede, empatando o jogo. Vitória saiu depois de 2 batidas de escanteio de Camilo. E nas 2 cobranças foi Klaus que se mostrou soberano na área para marcar 2 gols de cabeça. 3-1 para o Internacional. Os 3 gols foram de bolas atacadas, não foram de bolas levemente desviadas. Nós fomos no ponto mais alto e botamos para dentro, né? Isso aí é muito importante, esse ataque à bola. O Inter recuperou a vice-liderança da Série B do Brasileiro, atrás do líder América Mineiro. Isso traz um pouquinho mais de tranquilidade, mas não é definitivo. Seria definitivo se o campeonato tivesse faltando uma rodada. Momentos de tranquilidade para o Guardiola aí, né? Guto Ferreira que balançou no cargo alguns jogos atrás, mas o Inter engrenou. Sal Grosso também, vamos ser corretos e justos, né? O Sal Grosso colaborou também, porque a partir do Sal Grosso o time engrenou e está ganhando tudo, né? Então é o trabalho do Guto, que aliás ontem esteve na ESPN Brasil, participando do resenha lá da ESPN e elogiou muito a Chapecoense, emocionado. Falou da importância da sua passagem, disse ele que foi o grande trabalho da vida dele aqui na Chapecoense, então é bom quando as pessoas sabem reconhecer também. Está muito bem agora o Guto no comando do Internacional, logo ali na frente com certeza, continuando fazendo esse trabalho em conjunto, né, do Guto Guardiola, Guto Ferreira, torcida, Sal Grosso, o Internacional com certeza logo aí na frente vai assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Dito isso, vamos falar para vocês agora da Streets Distribuidora Automotiva, que é onde você encontra as marcas de peças que você confia. É a distribuidora oficial da Radiex, a marca número 1 de aditivo de radiador do Brasil e tem o melhor preço de óleo da região. Isso mesmo, o melhor preço de óleo da região. Confira algumas ofertas. Óleo mineral Móbil por apenas R$ 9,41. Filtros de óleo Vox para veículos Volkswagen, motor Flex por apenas R$ 17,85. Balde de graxa Évora, 20 quilos, por apenas R$ 227,45. Restaure a potência do motor com limpador de bicos injetores por apenas R$ 25,40. Tem também calha de chuva a partir de R$ 85. Kit troca de aditivo de radiador Radiex por apenas R$ 62,80. Então, não perca as ofertas. Conheça também o Shop Automotivo, localizado no centro de Chapecó. É o único da região, hein? Streets Distribuidora Automotiva. Distribuição para clientes e mecânicos. O melhor preço de óleo você encontra na Streets. Para maiores informações, mande um WhatsApp pelo
99101-3402. 99101-3402. Ou então acesse o site www.streets.com.br. Eu falei Streets Distribuidora Automotiva. Era isso então, doutor Eduardo Prado. Vamos pra frente, então, que a semana tá apenas começando. Tá beleza, então, gurizada. Bombardeio vem pela frente também. Vamos em frente, não tem problema.